Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Ontem à noite eu disse aqui que eu sabia quais eram os 4 jogadores do Internacional que estavam contaminados com o Covid-19. Hoje recebi uma informação de que 2 desses, pelo menos, estariam treinando lá no Beira-Rio. Então, seria um risco dizer os nomes. Até o Bogatti já dá para dizer, não muda muita coisa. Agora, quando eu cheguei em casa à noite ontem, por isso que até fiz um post complementar, na mesma gravação que eu tinha feito de 4, fiz de 6 jogadores. Escrevi uma linha a mais, parece que agora são 6 casos e não mais 4, para não regravar todo o comentário e tal. E nesses 2 novos, se disse não, eu recebi os laudos, o resultado, ou a testagem, sei lá, documento ali que tinha nome de jogadores. Pois esses 2 exames, vamos deixar por barato exames, vazaram no Twitter do Cristiano Silva, nosso colega, com quem eu trabalhei há alguns anos na Caldas Júnior. E ali, Fux e... qual é o outro? Heitor. Fux e Heitor. E haveria mais um ainda, que eu recebi hoje pela manhã. Seriam 7. Mas eu não vou ficar aqui tateando e tal. Por isso que ontem eu disse, hoje pela manhã eu disse, com todas as letras, o Inter que seja claro. Se é 4, é 4, se é 5, é 5, se são 6, são 6. Né? Porque senão só aumenta o desafio da imprensa em querer descobrir. Quando se fala a verdade, meu falecido pai, minha falecida mãe sempre diziam para mim, meu filho, quem fala a verdade não merece castigo. Então o Inter que fale a verdade. São 4 casos? Ok. São 6 casos? Ok. São 7 casos? Ok. Esses jogadores, se o Internacional for treinar em Santa Catarina, para lá não irão, obviamente. Então o Inter já vai treinar capenga. Por quê? O vírus existe aqui, existe em Santa Catarina, a precaução existe aqui. Eu achei, e disse ontem, antipática a posição do Grêmio, no mínimo. Está todo mundo sofrendo, todo mundo com dificuldades. Outros estados também não estão treinando coletivo, o único é o Rio de Janeiro. Então, o treino com bola em São Paulo começava hoje? Hoje sim, em São Paulo sim. São Paulo eles foram mais radicais na decisão, mais rápidos. E acho até que o governador podia liberar, porque não muda muito também. Estão se apegando muito nessa história de treino coletivo. Os jogadores vão para boate. Agora até não está podendo ir, né? As boates não estão nem abertas. Mas se reúnem em sítios, em casas em fim de semana, em grandes condomínios. Nós vimos aí há pouco tempo o caso do Bosquilha. O caso do Lindoso. Bosquilha fez questão de postar... Eu nem vou postar... citar outros aí para não me incomodar. O Bosquilha fez questão de postar na sua rede social que estava indo treinar, justamente para atestar que não é ele dos... Não, nem precisava. Já fizemos isso por ele aqui ontem. Exato. Eu liguei e perguntei para um dirigente. Bosquilha e Lindoso estão? Que essa era a grande onda. Exato. E podia ter perguntado de outros que foram fotografados em Gramado. E esses aí parece que agora começa a aparecer coisa aí. Então, eu não vou entrar mais muito nessa aí. Eu achei antipática a posição do Grêmio e estou achando que o Inter é Maria vai com as outras. Por cogitar agora aí também. Aí vai esperar, o Grêmio vai segunda-feira. E outra coisa que eu acho engraçado, sabe? É o seguinte. Se liberarem para os treinos coletivos na semana que vem, ainda assim o Grêmio vai para Criciúma. E se de uma hora para outra o prefeito de Criciúma embestar que não pode mais? Ou se a coisa piorar lá, aí o Grêmio vai treinar aqui? O de Goiânia, da noite pro dia, baixou um canetaço e impediu os clubes de treinarem. E outra, né? Vamos ser bem claros, né? Eu procuro ser bem claro nas minhas ideias. O Renato não podia treinar em Porto Alegre. E pode treinar em Criciúma? O médico dele não libera para trabalhar em Porto Alegre. Libera para trabalhar em Criciúma. É que a malha aérea para chegar em Criciúma é muito melhor do que a malha para vir para Porto Alegre. Porque claro. Ele tem que se expõe menos no aeroporto. Não existe nenhuma logística. Olha só, olha só como é que o negócio é complicado. O Grêmio vai com quantos ônibus para Criciúma? Pois é.
qual o tamanho da delegação que vai e qual vai ser o distanciamento dentro do ônibus. Não queriam fazer tudo numa sede só para não haver deslocamento? Pois agora o Grêmio vai deslocar toda a delegação? Então se reclamam da contradição do governador, do secretário de esportes, que vai lá e vê que tem boas condições. Há implícita uma contradição no Grêmio. A do Renato é a maior. O Renato não vinha a Porto Alegre trabalhar porque o médico dele, particular, não deixava, porque ele era grupo de risco de poder ser contaminado e tal. O Grêmio também achava mais interessante ele ficar lá, porque não teria utilidade aqui. Por favor, não me chamem de imbecil. A vida inteira a gente fica dizendo que é importante o dia a dia do técnico. Nem se faz mais tanto treino coletivo assim, conjunto. Se faz mini treino, se faz treinos específicos de falta lateral, de cobrança de escanteio, de cobrança de falta. E aí o técnico não tem que estar junto para orientar como é que se bate a falta lateral, como é que se bate escanteio, como é que se cruza de primeira, como é que se faz a tabela, como é que faz a passagem do lateral, o lançamento longo, a virada de jogo. Aí não precisa do técnico. Então o Alexandre Mendes é co-técnico, não é auxiliar técnico. Ele tem o mesmo tamanho do Renato. Então, essas coisas, por mais que queiram me convencer, não vão me convencer. Não. Se ele não podia trabalhar em Porto Alegre, ele não pode trabalhar em Criciúma. O risco de problema de contaminação é o mesmo ou até maior. Porque tem uma dúvida. Se ele vem, não sei se já definiram isso aí, se ele vem até Floripa e dali vai de carro para Criciúma, que eu acho que é até melhor, para não pegar toda a delegação. Ou se ele vem até Porto Alegre e daqui se desloca com a delegação. Aí o risco é maior. Mas, Rec, com o tanto que tem de dinheiro, freta um voo e vai para Criciúma. Um aviãozinho particular, não é tão difícil. Dinheiro tem. Estou falando em 2 ônibus. 2 ônibus, o que dá? 80 lugares, mais ou menos. São 35 atletas, 30 atletas. Não vai levar tanta gente assim. 30. Hoje eu ouvi o Marcos Hermann, meu amigo Keller Kloss, dizer que o André também vai a Criciúma, mas vai fazer o quê em Criciúma? Jogador que é dispensável. Fica aqui catando o clube. Mas, Rec, se ficar no grupo, daqui a pouco, uma hora entra. Não. Se ficar no grupo, uma hora entra. O Grêmio descartou mais do que fralda de criança já, pelo amor de Deus. O Renato já demitiu o André em coletiva. O Paulo Luz já demitiu de novo. O presidente, outra vez. Então o que ele vai fazer lá Se ficar no grupo mais 5 ou 6 jogos e precisar de alguém pro ataque, o Renato vai dar um jeito de botar ele. Tu sabe que o Renato é assim, Rec. Tu tá afim de fazer futrico, é isso? Não tô afim de fazer futrico, mas tu quer futrico, eu faço futrico. Eu não faço futrico. Já que o Keller Kloss está nos ouvindo, eu faço futrico. A definição do governador do Rio Grande do Sul sobre liberar treino coletivo ou não vai passar por um relatório de como os jogadores do Inter pegaram coronavírus? Porque se foi fora do treinamento, se foi fora do ambiente de treino, por um lado, ok, significa que o protocolo não teve problema. Mas aí não venham com aquele migué de que os jogadores vivem numa bolha. Muda o quê se fizer coletivo? Rec. Muda o quê? Rec. Uma fábrica que estava funcionando com 600 há pouco tempo, frigoríficos, Rec na com pouca higienização, inclusive, que contaminaram todos os funcionários quase. Bom, aí o problema é da higienização do frigorífico. Essas casas geriátricas, que sempre foi um depósito de velho, muitas delas. Olha aí. Não me irrita que eu já tô... Contato físico é diferente. Tu sabe que na fábrica, por mais próximos que estejam os trabalhadores, eles não estão se chocando. Até beijo dá contato físico. Ué? Sim, mas não é... Os casais não estão mais se beijando? Estão isolados na mesma casa. Rec, te acalma aí, Rec, que o coração requer calma, não te irrita tanto. Tudo bem, Rec? Tudo bem, Maurício? Não plugaram o Keller Kloss, agora tá plugado. Aí, agora pode falar aí, galera. Rec, tudo bem, Rec? Tudo tranquilo. Não, mas o coração tá bom, isso é um teste pro coração. Sempre é um prazer, eu estava falando isso, vai com calma, não precisa te estressar tanto, é que o coração tem que ser preservado agora. Olha aqui, ó. Época aí...
de Covid, todos os cuidados com a saúde são necessários. O Keller, não, mas o vinho acaba matando os vírus todos, né? Só falta proibir de beber vinho agora. Isso é bom, né? Isso é bom. Não, isso não com esse frio aí também, né? Olha aqui, viu, Keller, Maurício? Uma outra notícia aqui que foi divulgada, e até o Bruno Soares já tinha divulgado também, e divulgou com detalhes. A entrevista do Marcos Hermann para o Alexandre Pretzel no seu canal, o Marcos Hermann disse o seguinte, Keller, que o Grêmio está perdendo dinheiro com essa negociação do Arthur. Mas aqui nós gostamos de fazer festinha. Mas qual foi a fundamentação disso? Eu vou te explicar. Às vezes eu não sou tão didático assim, faço um enrolation. É que eu não estava acompanhando, só me deste a emenda. Não, mas eu não tinha ainda explicado. O Bruno Soares já explicou isso aí. Mas eu vou tentar ser mais didático possível. O Grêmio ainda poderia vir se fosse um grande profissional, não estava se comportando bem lá, o Arthur fora de campo, estava sendo mau profissional. Estava andando com más companhias, estava fazendo coisas que não se deve fazer. O Barcelona encheu o saco e correu ele de lá. Mesmo ele sendo amigo do Messi e o Escambau. Então, para falar um português bem correto, que todo mundo sabe e tem medo de falar. Segunda coisa, o Grêmio teria a possibilidade, se ele viesse a ser destaque e tudo mais, fosse convocado mais vezes, se tivesse produtividade, titularidade no Barcelona, mas no total ainda, com o decorrer do tempo, 7 milhões de euros. O Grêmio poderia. Palavras de Marcos Hermann, não de Luiz Carlos Reck. Dependeria de ganhar Champions, de entrar entre naquela os zona melhores. que está o Barcelona, eles não vão ganhar nada. E clube zoneado, sabe onde é que vai parar? Na segunda divisão. Mesmo sendo o cancã do mundo aí, que é o Barcelona. Né? 7 milhões de euros, dá quanto? 40 milhões? 7 vezes, E o Grêmio está ganhando 15. Bom, mas não existe... Dependendo da contabilidade, vai ser 10. E outra, mais uma informação, senhor Keller Kloss. O senhor fique calmo que o senhor vai ter bastante tempo para falar. Que eu sei que tu gosta da lata igual calmo. eu. Olha, eu estou calmo. Olha aqui, 40 milhões o Grêmio vai receber pedalado. Então serão parcelinhas, 2, 3 milhões. Então não é a salvação da lavoura, como... sabe o que é? Eu fico assim... Não é que eu seja melhor ou pior do que os demais. Eu acho que eu procuro me informar um pouquinho melhor e tal, diferente. Porque senão tu vira muito concordino. Outro dia quiseram me enfiar na cabeça que a negociação do Grêmio e a do Inter é a mesma coisa nos salários. Que era a tacada do século do Grêmio, que os jogadores do Grêmio foram maravilhosos, não abriram mão de 1 centavo. 1 centavo. Adiaram o pagamento e não adiaram sem juros. Vão receber de forma corrigida, em pleno Covid-19. Então, essa é a situação. E não sei se o Internacional vai para Criciúma ou não, eu sei que acho que isso aí é uma grandíssima frescura. Para ser bem direto. Eu acho que é antipática a posição do Grêmio e será também do Internacional se for para Criciúma. Mas aqui o governador pode complicar um pouco mais e aí nós não vamos treinar coletivo. Tem muita contradição nisso aí. Muita contradição. O Renato uma hora é imprescindível, outra hora só serve para gerenciar treino coletivo. O Renato hoje não tinha que estar aqui treinando? Tinha. Não foi ele que ensinou o Pedro Rocha a fazer gol? Não foi ele que ensinou o Everton a correr de cabeça erguida? Não é ele que ensina a cruzar? Ele pode ensinar os caras a fazer até gol de barriga. Um dia ele fez gol de barriga, lembra lá? Fluminense, cruzamento do Ailton. Até o gol foi do Ailton. Sabia? O gol de barriga nunca houve. Essa é outra ilusão que passaram. Keller Kloss. Vai, Keller. Vai. Mais uma vez, então, meu boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite agora, aqueles que nos acompanham aí. Bom, primeiro essa questão de ser antipático ou não.
Na verdade, o que eu estou vendo é que todos os clubes, inclusive o próprio Flamengo, o Grêmio, todos aqueles, o Internacional, que também estava já num bom nível de futebol coletivo, né? De um sistema tático se consolidando no caso internacional, os demais times já consolidados, os que estavam bem, né? Que estavam à frente, principalmente, como eu disse, Grêmio e Flamengo, Palmeiras. Todos, então, com essa parada, me parece que todos acabam ficando todos nivelados e vão recomeçar, né, do zero, né? Aquela canção Começaria Tudo outra vez, né? Então vai começar tudo de novo. Bem, nesse caso também, as datas vão ficar um pouco comprimidas para os certames, né? Nós não sabemos ainda se todos os certames, pelo menos eu não sei se tens a confirmação, se todos os certames serão retomados. Se todos forem retomados ao mesmo tempo, os clubes terão que ter grandes elencos e a vantagem será naqueles que têm maiores elencos com maior qualificação, porque aí podem priorizar esta ou aquela competição e aquelas que não forem as priorizadas deixar um time mais frágil, digamos assim. Do contrário, a diferença que ocorrerá daqui para frente, né, doravante, a diferença que será, principalmente nessa retomada, será no preparo físico. Então, eu penso que essa atitude, tanto de Grêmio Internacional quererem retomar, digamos, na sua plenitude o treinamento o mais rápido possível, se justifica por esse motivo, e nenhum quer ficar atrás, né? Então, eles querem retomar os treinamentos, o condicionamento físico, basicamente, porque, como eu disse, o entrosamento tático, ele demora um pouco mais, mas aqueles que estiverem melhor fisicamente, já na retomada, certamente levarão vantagem. E nós estaremos comprimidos, né, em tempo. Então, esta preparação, esse sprint que será dado, será agora para 6 meses, 5 meses, quando muito, né, de futebol. Então, quem estiver melhor preparado, certamente poderá obter vantagem. Então, por este aspecto que eu coloco esta preocupação de quererem retomar. O fato de ser em Criciúma é uma variável, digamos assim, totalmente insegura, essa variável. E é uma super variável, né? Porque, como vocês bem falaram antes, de repente há um acentuamento, né, de casos em Criciúma, por exemplo, ou na região, e leva o prefeito a mudar a regra, né? Então, essa variável deu uma instabilidade muito grande. Então, não adianta se lá ou aqui, sempre nós estaremos correndo esse risco. Por quê? Porque os poderes hoje que tem um prefeito e um governador relativamente a caçar ou cessar, fechar as atividades, é muito grande hoje no Brasil. Então, nós estamos diante de uma segurança muito grande com relação a isso. Então, não me parece, não adianta, a não ser que se decida, olha, vamos para Criciúma. Bem, se fechar amanhã em Criciúma, se abrir em Porto Alegre, voltamos para Porto Alegre, continuamos treinamentos na sua plenitude. Não deixa de ser um planejamento, tá? Faz um planejamento com esta variável também, ou com essa hipótese. Se não conseguir continuar a todos os dias que ficarem designados para lá permanecer, e volta ou vai para outra cidade e continua o treinamento. Só que, claro, né, todas as cidades que tenham essas condições para o treinamento não são tantas assim. Então, esse ponto, assim, eu vejo que esta preocupação, ela se justifica nesse sentido, que quem estiver bem preparado fisicamente para a retomada das competições levará uma certa vantagem logo no início, né? Quanto à relação àquela da operação, se vai ganhar mais ou menos e tal, esse é aquele que não entra em campo, né? Que sempre se diz no futebol, né? O C não entra em campo, né? Então, o C. Bem, o C, se nós esperarmos que o jogador vá se valorizar, o jogador também pode se lesionar, né? Tem o C, e aí não ganha nada,
Tá? Então, o dinheiro, aquela coisa do pássaro na mão, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, nesse caso, também recebe agora, é melhor do que não receber, porque não vai valorizar. Isso é uma hipótese também totalmente incerta. Assim como pode se valorizar, né? Nós sabemos também que, com o passar do tempo, há uma série de situações que podem ocorrer. Por exemplo, já que estava falando que o Arthur estava fazendo muita festa, enfim, de repente faz tanta festa e acaba virando o fio e não voltando a jogar, ou caindo muito a sua produção como atleta e desvaloriza, né? É muito, muito relativo. Esse exercício aí é um mero exercício, é claro, dentro de uma linha de raciocínio que teria muita possibilidade de crescer, de valorizar, é bem razoável, não é reprovável, tá correto, mas é um C, né? Isso aí é muito incerto que vá acontecer, ou até, digamos, é muito provável que aconteça. Porém, tem o C do outro lado, uma grave lesão, alguma outra coisa de outra ordem, e esse dinheiro não vem nunca, né? Então, não sei, acho a consideração razoável, porém, não digo que seria suficiente para, digamos, se o Grêmio tivesse a condição de barrar o negócio, viria a barrar, né? Não vejo assim que seria adequado, né? Mas é claro, isso não depende do Grêmio, depende do Barcelona, se fizer o negócio, e aí o Grêmio recebe. Então é uma cogitação razoável, mas uma mera cogitação, me parece. Você então, o Cassiá já está conosco na linha aí também, vamos conversar com ele. Seria contra uma ida do Internacional, reprisando o que o Grêmio está fazendo, a Criciúma? Se eu seria contra? É. Não, aí é o que eu digo assim, tudo é para não ficar atrás. Na verdade seria Tubarão. Não ficar atrás no preparo físico, que eu me refiro, né? Então, se é a única opção ou a mais viável de realizar imediatamente, numa decisão rápida para não ficar atrás, e eu vejo essa competição, ela se estende fora do campo, não é só dentro do campo, e esse momento, se tu ganhares uma semana de preparação, isso é muito importante. Se ganhar 15 dias, muito mais importante isso na retomada, como eu havia falado no início. Então, me parece que o Internacional fazer o esforço para retomar também, me parece importante, porque se eu vejo que os meus adversários estão se preparando melhor e com antecedência, eu não posso ficar aguardando que lá um dia libere os treinamentos aqui em Porto Alegre na sua integralidade, não só aqueles sem grande contato físico, né? Cassiá Carpes, e essa decisão do Grêmio de ir para Criciúma, que pode ser seguida pelo Internacional. Hoje houve uma declaração do secretário de Esportes, que sempre é muito claro nas suas ideias, ele me deu a informação em primeira mão que o Gauchão não começaria 19, não vai começar no dia 19 de julho. Pode ser que seja no dia 2 de agosto, com uma micro possibilidade de ser no dia 26 de julho, né? E vem aí o Campeonato Brasileiro na segunda quinzena de agosto, mas isso tudo em tese, né? Porque depende muito da condição ainda que nós vamos viver aí nos próximos dias. Mas o secretário disse hoje que, de repente, mudando a bandeira, voltando para a laranja, pode até haver treino coletivo. O que seria uma outra contradição, né? Uma outra contradição. Por quê? Até então, não podia treinar com bandeira laranja, né? Só com bandeira amarela. Cassiá, boa noite. Boa noite, um abraço a todos aí. Olha, eu acho que o Grêmio faz certo. Nosso estado está endurecendo muito. Isso tem acontecido com o comércio, esses altos e baixos, fecha, abre. Isso é terrível, tá? Muitos vão fechar para sempre. Acho que o Grêmio conta com duas opções. A do Rio Grande do Sul, que não abriu ainda, que é um exagero, no meu entender, em relação a outros estados, que tem piores situações que nós. Nós é o problema do inverno, que isso aí acontece todos os anos. Só que nós estamos com o Covid, e aí se prolonga mais e automaticamente se dá uma relevância bem maior.
Mas esses problemas nós enfrentamos todos os anos. Nossa umidade muito alta, inverno. E vamos dizer que o Grêmio tem aqui num brasileiro, vamos ver que isso se prolongue aí. Tá? E no brasileiro tem que o governador, o prefeito, pega e fecha Porto Alegre de novo. O Grêmio já tem uma opção, joga em Criciúma. Tá? Então, quem sabe faz o Campeonato Gaúcho lá também, Cassiano. Já leva todo mundo para Criciúma. Exatamente, aqui na beirada, na divisa praticamente. Uns 4, 5 busão desses aí, já se enfia tudo dentro do ônibus. E hotel para todo mundo? Isso aí dá um jeito. Bom. Pega umas casas. E outro detalhe, ninguém vai ficar só fazendo física, né? Vamos ser sinceros. Precisa de um treino tático. O jogador mesmo se desgasta demais a parte física. O Renato tem que voltar do Rio, que aí ele volta, se caso para fazer preparo físico, ele não é preparador físico. Aí tem mais o problema, que ele fez uma operação do coração, etc. Tá? Então eu acredito que a dupla Grenal está pensando bem. Eu acho que o Inter não tem que ter inveja, não, tem que fazer uma alternativa também semelhante para preparar bem seu time. E, consequentemente, vai cuidar mais também. Se tu tem todo o grupo ali numa circunstância adversa dessa, num caso excepcional, a excepcionalidade vai estar com o grupo todo ele num período X lá, permanente, com cuidados médicos, analisando dia a dia a circunstância de cada um. Eu acho que o Grêmio, por mais que nós tenhamos essa rivalidade, um vai, outro não vai, se um vai porque o outro foi, aí dá inveja, não. Eu acho que tem que procurar os seus interesses do time. E o treinador, isso tem a mão do Renato também. Porque o que o Renato vai fazer aqui que só a parte física, olhar para o cara, corre para lá, corre para cá, e a bola? Aí é a questão tática. A questão tática para muitos treinadores, ou quem sabe para a maioria, ela é mais importante que a questão técnica e física. Tá? Porque a questão tática é o conjunto. Não adianta ficar correndo para tudo que é lado lá, mas e o conjunto? Como é que tu vai tirar mais do teu time? Como é que tu vai escalar o teu time? Como é que tu vai saber quem está melhor? Tá? É na questão tática. A questão técnica, isso é um dom de cada um. Mas a tática é aquela consideração maior, aquela importância a mais da mão do treinador, de olhar cada característica de jogadores, o que ele pode fazer no esquema tático. Vamos dizer que o Renato queira mudar o time em relação ao que vinha jogando antes do coronavírus. Ele só pode fazer treino tático para saber. E isso internacional, a mesma coisa. O dedo está apavorado, já ouvi ele falar. Está apavorado, fazer o quê? Vou vir aqui para ficar de braço olhando, o pessoal corre para cá, corre para lá, todo dia vem, corre. Mas e a questão tática? A minha parte, ele deve estar dizendo assim, o Renato, a minha parte é questão tática. E eu dou muito valor à questão tática. Treinador tem que conhecer a questão tática. Só depender do dom e da física, bom, tem horas que o treinador se mete lá e diz assim, para um pouquinho dessa física aí, tu vai me matar o jogador, está ultrapassando o limite, eu preciso da questão tática. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Grêmio faz certo, sim. Cansou de se reunir com o governo do Estado, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e estão exagerando, no meu entender. É igual o comércio, estão exagerando, altos e baixos. Vai, fecha, abre. O clube vai começar, o jogador treina 2 semanas e quando parar uma, perdeu tudo. Um atleta de futebol, isso é igual uma questão de engessar. Vamos dizer uma suposição. Ele perdeu a musculatura. Ele demora muito, Rec e Clós, muito para recuperar a musculatura. Ele perde tudo, se ele ficar parado, porque ele vive num ritmo, treinando, jogando, que não dá nem tempo de perder, de ter alguma atrofia. Quando o jogador tem uma lesão, ele atrofia, ele demora muito tempo para recuperar 1 centímetro de atrofia. 1 centímetro de atrofia no joelho dele, ele tem que recuperar. O que ele perdeu em 5 dias, ele tem que recuperar muitas vezes em 30 dias. Então, essa circunstância que nós temos que entender. O dia a dia do atleta é bem diferente do que falam aí fora. Tu tem que ver todos os ângulos. Físico é com o preparador físico, mas o treinador tem que dizer, para que está dando física demais. Não pode passar. Tá? Aí vem a questão tática, que é fundamental para ele. Porque na questão tática, tu pode aprimorar a questão física, porque ele corre bastante,
e também a questão técnica, aquilo é o dom dele, mas que ele precisa ter a condição física, técnica e principalmente a tática, que é o conjunto da equipe. Agora tem uma situação que está se especulando aí, que hoje 10 jogadores do Internacional não treinaram. De repente o Inter vai se mandar de Porto Alegre, não é nem por questão técnica, tática e física, é de comportamental. Porque se realmente é esse o número de jogadores que não treinaram, eu não sei se isso é verdade e tal, mas os repórteres lá da Rádio Grenal, o Pedro Espinosa e o Carlos Lacerda, estão aprofundando essa busca desta informação. E se ontem à noite havia especulação que até 7 poderiam estar contaminados, olha, é uma coisa assim, ó, aí tem várias vertentes de possibilidades e tudo mais, pelo lado técnico, pelo lado tático, como disse o Cassiá, e até pelo lado comportamental, que pode também estar influenciando a decisão do Grêmio. Aí eu até cedo um pouquinho na minha análise, que eu achei antipática a atitude do Grêmio. Só que tem uma coisa, em termos do que o Cassiá disse, eu quero estabelecer um debate com o Cassiá. Depois você vai fazer a sua questão. Mas olha aqui, ó, o Renato não faz falta para ensinar a bater na bola, a cruzar. Não se fala que não se tem mais tempo para fazer trabalho educativo. Agora que se tem, a gente acha que o técnico é prescindível, Cassiá. Você não ensinava o cara a cabecear, o cara a bater na bola, o cara a virar o jogo, o cara a lançar, o Pedro Rocha a fazer gol, o Everton a não correr de cabeça baixa. Uma hora o técnico é imprescindível e é o sabe-tudo, e é o psicólogo, e é o nutricionista, e é o cancan. Outra hora o técnico só serve para orientar treino coletivo. Aí volta aquela história que o cara é distribuidor de camisa. Sim, ele surpreendeu quando foi no Rio da Praia, ali que quebrou praticamente essa pergunta tua. Tá? Eu tenho razão. No momento que ele se dizia que tinha problema de coração, que precisava se preservar, aí ele vai para a praia e joga uma peladinha. Realmente aí caiu aquilo. É que nós vivemos no Rio Grande do Sul protegendo uns e cobrando demais de outros. Ah, bom. Começamos a nos entender. Nós temos que tratar todos no mesmo nível. É isso aí. Então, é verdade. Não interessa é do Grêmio, do Inter. Tá? Fez uma postura incorreta, tem que ser questionado. Eu confesso para ti que eu concordo em parte no seguinte, o Renato aqui é tratado como mito. Tá? Então, eu acho que ele é um bom treinador. Agora, tem que ser cobrado com os outros. Os outros que passaram por aí também foram sempre bons treinadores. Uns ganharam, outros perderam, ganharam no outro estado, perderam aqui, ganharam lá. Quer dizer, mas tu tem que tratar... Eu sou da época, e tu era repórter, que tu tratava os treinadores e fazia a mesma pergunta para cada um. Idênticas. A cobrança era idêntica. Hoje tu escolhe um, escolhe aqui, o repórter já não tem a experiência de fazer uma pergunta a mais. E o treinador pega e o Renato diz assim, peraí, tu tu não dou TV, tu é da rádio tal. Não pode ser assim, não. O torcedor, eles querem saber o que o treinador pensa sobre futebol. Hoje se fala muito pouco em tática, né? E muito nos bastidores, muito, como tu disse aí, manda no vestiário, manda nisso, manda naquilo, mas a parte tática, que é mais importante, se fala muito pouco, até porque o treinador não quer dizer, ou muitas vezes não sabe, e não vai entrar nesse aspecto de questão tática didaticamente, tá? Que eu acho que às vezes, né, se perde a oportunidade de entrevista, de suscitar o treinador a questões táticas, que é muito bom, que eu acho que às vezes um debate, só que isso não tem tempo para entrevista, a entrevista é tomar lá da cá, e isso fica ruim, aí o treinador fala o que quer entender e fala o que o repórter muitas vezes quer ouvir, que na realidade o que o repórter deve querer ouvir é o que interessa taticamente, porque o repórter também entende de futebol. Todo mundo entende de futebol. Não dá para enganar mais ninguém. Só que aqui nós dizemos o seguinte, se tu desafiar o treinador do Grêmio, tu parece estar brigando com a torcida do Grêmio. Se tu desafiar o treinador do Inter, parece que tu está brigando com a torcida do Inter. Eu noto que tem repórter que tem medo de fazer uma pergunta assim ou assado. Tá? É como se diz, se eu questionar muito o treinador do time tal, o torcedor do time tal, esse vai virar contra mim. Eu sei que tem isso também,
mas tu tem que entrar nas questões táticas, é fundamental. Acho que é um diálogo muito bom para saber como é que se comporta o jogador dentro de um esquema tático e dentro do time do jogo. Eu estou surpreso como o Grêmio está desvalorizando o Renato. Não é valorizando. Quando o Grêmio acha que ele só pode desembarcar na hora do treino coletivo e que no mais ele não precisa estar aqui porque é a hora da preparação física, mas é a hora do aprimoramento. Eu me lembro do Enio Andrade, do Cassiá mesmo, pegando o cara pelo braço. O seu Enio dizia para o Luiz Carlos Vinck na beira do campo, você é burro. Tele Santana, você é burro, Vinck. É assim que se bate na bola. E era treino tático, técnico. É assim, ó, bate assim. Não, e vou te dizer mais, nessa tua linha, já que tu perguntou do Renato, isso só vem contra o Renato. Porque os outros clubes organizados que sabem, querem ouvir o treinador, mas o Renato vem aqui e vai querer mandar no clube. Mas eu não quero um treinador para ser diretor de futebol. Eu quero um treinador para entender taticamente. E eu não vejo ele falar isso. E ele está no Grêmio como se estivesse na casa dele, comandando tudo, fazendo tudo. Eu não quero que ele faça tudo aqui. Quem sabe isso possa prejudicar o Renato também, esse comportamento dele, para o futuro dele. Porque ninguém diz que ele não entende, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele precisa tratar mais, dar mais valor à questão tática, que é o que pode levar ele para a seleção brasileira. Agora, se ficar sempre esse questionamento, mas o Renato não entende muito taticamente, mas ele é um agregador, ele é um homem de vestiário. Tá, mas isso aí é para outra pessoa. O pessoal tem que entender taticamente, mudar o time no decorrer do jogo. Tá? Então, na realidade, eu acho que isso vem contra o Renato para o futuro, porque ele, desses treinadores que estão aí, e olha que eu não estou fazendo uma crítica, estou só sugerindo que algumas coisas têm que mudar. Ele tem um futuro enorme para a seleção, desde que ele seja treinador de futebol. Não um presidente, não um diretor de futebol, não é isso que querem ele. Querem ele para treinador. E aí lá começa a questionar isso. Será que o Renato Grêmio não quer? Eu quero treinador aqui. Aí, Cassiá, você pegou um aspecto muito bom. Essa é a vantagem do Cassiá. O Cassiá trabalhou em todas as áreas. Então ele sabe os comentários nos corredores das empresas de comunicação, nos corredores dos estádios de futebol, no meio político, soma tudo isso, bota no liquidificador, dá uma opinião bem embasada. Não que os outros não possam opinar. E o Keller Kloss é ótimo nisso também, não tem problema nenhum. Tem um grupo político, eles debatem futebol pelo WhatsApp, eles passam, o Keller Kloss adora falar de tática e tal, e metido a treinador também. Mas aí é o seguinte, mas só para concluir, em termos de função do Renato e em termos do que se pode fazer, o que se deve falar. Agora, Cassiá, as pessoas que estão nos vendo, alguns vão dizer assim, tem ciúmes do Renato. É o reducionismo da discussão, é o reducionismo. Sim. Por que eu vou ter... Eu sempre digo para as pessoas que vêm com essa conversa, uma vez o Emílio Papaléu disse que eu tinha ciúmes do Falcão, porque eu briguei com o Falcão uma vez numa coletiva e disse algumas coisas do Falcão e pronto, ele já... Falcão é meu grande amigo até hoje, briguei com o Dunga é meu amigo também, não tem problema nenhum. Agora, reduzir a discussão a ter ciúmes, eu sempre uso uma palavra, eu sou bem resolvido. Como homem, como profissional, como pai de família, não me preocupo com quem ganha bem, me preocupo com quem ganha mal, porque senão pode querer me tomar algum, né? Então, quem ganha bem, está resolvido o problema. É igual o governante. O governante, ele não está muito preocupado com quem ganha mais ou menos, tá? Ele está preocupado com quem ganha mal. Aí tem que pegar auxílio de 600 pila, é o Bolsa Família, é o Bolsa Escola, é não sei o quê, para resolver o problema do cidadão. O cidadão ganha bem, né? Viu, Rec? Para completar esse assunto, é que às vezes alguém pode estar nos escutando e amanhã leva para o Renato, o Rec e o Cassiá estavam te queimando. Ah, claro. Não, ninguém está queimando nada o Renato. Até eu acho que ele entende futebol, mas ele precisa tratar o futebol taticamente. Menos quesito. E o pessoal da imprensa do Rio Grande do Sul e do Rio também gosta de uma manchete que não tem nada a ver com o treinador. Eles dão risada na entrevista, se diverte. Vai estudar, ele manda o cara estudar. Aí ele diz que... Exatamente, não, respeito. O repórter tem que ter respeito ao treinador e o treinador respeitar o repórter. Agora, oba-oba, matéria para oba-oba tem de monte aí. E eu não sou de oba-oba, nunca fui.
e respondia todas as perguntas da testemunha, passava a tarde inteira respondendo e a manhã inteira, quando a gente dava muito mais entrevista que hoje. Né? E até acho que o Renato fica bravo de nós estar aqui comentando ele. Mas ele é um treinador bom, por isso que a gente está comentando. Vamos comentar o ruim. Como... Agora, ele não é perfeito. Assim como nesse programa aqui... Eu quero ele na seleção brasileira agora. Tem que mudar o comportamento para chegar na seleção brasileira. Assim como nesse programa aqui, nós pegamos uma câmerazinha, vamos lá, entrevistei no campo suplementar o Renato, e eu nunca vou esquecer, 3 assuntos que nós trouxemos em primeira mão neste programa. E repetimos a entrevista várias vezes, porque era fim de ano, é aqueles finais de ano que as emissoras repetem 40 vezes a mesma coisa. Então a gente ainda com conteúdo bom, repete conteúdo mais bom. ainda, né? O Tite e o Renato salvaram o meu final do ano, aquela oportunidade. Aí o Renato, eu perguntei para ele, seleção brasileira, foi a primeira vez que ele disse que almejava treinar a seleção brasileira. Foi aqui que ele disse que o Arthur era craque. E foi aqui que ele disse que ele ajudou na renovação do contrato do Luan. Não se preocupem que ele não vai sair de graça, nós estamos renovando o contrato com o Luan. Foi neste programa. Podem dizer que não, mas foi neste humilde programa que ele falou. O Maurício tem uma pergunta e o Keller Kloss também tem que falar. Diga aí. Não, nessa questão de importância de técnico ou não importância, de distanciamento, dificuldade para treinamento, eu lembro que no dia 15 do mês passado, o Lisca participou aqui do Cadeira Cativa. Lisca doido. Não, o Lisca. Luiz Carlos de Lorenzi, o técnico. Ele é doido, mas ele mas ele é doido mesmo, ele é doido. Mas o Lisca doido, então, como diz o Rec, Cassiá, Keller, disse o seguinte, Cassiá, olha, aqui em Minas, porque ele está lá em Minas Gerais, trabalhando no América Mineiro... Bom técnico. Não estavam permitidos treinamentos coletivos, tanto que o primeiro coletivo que o América fez foi só no dia 19, 4 dias depois da entrevista. Mas ele disse, mesmo respeitando o distanciamento, eu trabalhei questão de posicionamento dos jogadores, bem espalhados no campo, sem adversário, mas estavam posicionados. Eu trabalhei transição da defesa pro ataque, com os jogadores bem distantes, então dá para fazer muitas coisas mesmo sem o porque o Renato é o único técnico que não tá, vamos parar com essa conversa, e o dos Santos que é velho. O Maurício disse uma coisa muito importante que agora, o treinador não é só dentro do campo, o Maurício tem razão, ele no diálogo, ele coloca o seu time, mostrando a cada jogador o que ele quer, qual é a função tática. Isso tem que ser didático, tem que saber falar, tem que saber se comunicar. O Renato se comunica bem. Ninguém está dizendo que ele se comunica mal. Mas ele poderia estar aqui, sim, é isso que vocês estão suscitando, conversando. Tu vai lá dentro do vestiário e tu tira lá 20, 30 minutos para falar sobre tática. E colocar para cada um o que ele quer, né? Didaticamente. Não adianta tu entender, tem que saber passar. Tá? Dentro do campo, o Maurício tem razão, é um tipo de treinamento, mas fora do campo é outro tipo de palestra que é também muito importante para conscientizar o jogador da sua tarefa tática dentro do campo. Então, eu acredito que são duas coisas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, buscar o conjunto, buscar a qualidade do atleta dentro do conjunto. Keller Kloss, eu acho que o problema de coração do Renato é regionalizado. Ele tem problema de coração em Porto Alegre. Nos outros lugares ele não tem problema de coração. Ele vai poder trabalhar em Criciúma, já pôde ir à praia no Rio de Janeiro. O problema dele é problema rio-grandense de cardiologia. Fala, Keller. Não saberia exatamente se é esse, mas seguramente o Rio de Janeiro deixa a pessoa mais alegre, mais feliz, naturalmente, né? Tu vai para lá e te larga lá? Não, sim, até porque o frio aqui, né, nessa época, não é muito convidativo, né? Lá, uma praia é melhor. Mas a questão, eu só queria retomar um pouquinho o que eu falei no início, né? E quando eu falei que a preparação física levaria vantagem, é porque com todos esses cuidados, com esses preparativos táticos, o time só reengrena, digamos assim, né, com jogos depois, né? É evidente que tudo que o Cassiá colocou é importantíssimo e não necessariamente precisa estar tendo o coletivo ou ter a permissão para o treinamento completo e não mais individualizado que as autoridades tinham colocado nos protocolos, né?
É importantíssima a presença do treinador, não tenho dúvida nenhuma. Isso aí o Cassiá tem total razão, que se pode, e o Maurício também falou do Lisca, né, fazer a colocação. Eu até acrescentaria, né, poderia também numa sala bastante ampla fazer comentários táticos através de vídeos, né, de sistemas táticos, de como efetuar a marcação no adversário, né, aproveitar esse tempo que está disponível, já que não tem jogos, também acentuar essa outra questão de dar mais conhecimento aos jogadores, né, de como um time se posiciona, como ele troca taticamente dentro do jogo. Isso tudo poderia, sem dúvida nenhuma, ser acrescentado. Eu fiz um comentário no início de que, não podendo jogar e não podendo ter um maior treinamento, de maior contato, como hoje está colocado, seria importante a preparação física. E até os times retomarem, né, o seu conjunto, né, aquela embocadura de jogo, a velha embocadura de jogo, aí então quem tiver no preparo físico vai ter uma certa vantagem. Evidentemente que só o preparo físico não resolve. Como disse o Cassiá, vai ficar correndo feito louco e não vai chegar a lugar nenhum. Não, mas não é isso. É evidente que é um time minimamente organizado, não com aquela embocadura toda e não ainda com a mecânica retomada, digamos assim. Aquele que estiver preparado, melhor preparado no reinício das atividades, leva vantagem. Por isso da importância de todos quererem rapidamente, né, se colocar em condições de jogo e não deixando que o seu adversário, ou os adversários em geral, estejam à frente na preparação. É um desafio, é uma dificuldade também pela essa situação que se apresenta no momento, né? Mas não tenho dúvida nenhuma que o treinador, junto agora com o grupo, nesse momento, seria muito importante, né? Mas agora, é claro, isso é uma questão da direção do Grêmio, no caso, em relação ao Renato, né? Mas também aí a questão que o Cassiá colocou, né, da cobrança. Não sou corregedor da imprensa, né? Não sou o ombudsman da imprensa, mas se há algum tratamento diferenciado, né, aí talvez não seja uma matéria, assim, não seja adequado profissionalmente de alguns fazerem críticas eventuais de um lado e não de outro, né? Eu acho que o treinador mais consagrado, que é o caso do Renato, né? O treinador já consagrado também, como jogador, enfim, mas também não está isento de críticas, né? Se ele está na função de treinador, tem que ser cobrado como treinador. Sabe o que se dizia na época do Cassiá, do Chapinha, do seu Enio, do Ernesto Guedes, de todos aí, né? Desses mais antigos, assim, né? Eles diziam: tá no pacote, tá no preço aguentar essas malas da imprensa. Então, tá no pacote. Então tem O que o Cassiá falou foi que a mala da imprensa tem que ser do mesmo tamanho para todos os lados. Mas não é. Não é igual. Não é. Mas veja que o Clóvis, o papo vai acontecendo ao natural e as coisas vão aparecendo. Ninguém sabe mais do que outro. Uns têm uma dedicação maior, tá? Tem muita gente que entende futebol. Às vezes tu tem a felicidade de vencer aqui e acolá, outro entende muito e acaba perdendo quase sempre, porque falta um detalhe, né? Aquela capacidade de finalização. O treinamento tático e técnico, principalmente o tático, ele é tão duro e tão importante na questão tática, no conjunto, que ele acaba dando consistência física também, porque uma coisa é, como nós falamos, tu correu o preparador assim, ó, agora nós temos aqui tantos tiros de 10 metros, quantos tiros de 20, um exemplo, tá? Mas aí ele vai e para, e dá uma descansada, tá? E faz outro de novo. Quando é a questão tática, que é um treinamento para o conjunto deslanchar dia de jogo, ele tem que estar condicionado. Vamos dizer que tu vai marcar na frente, que na nossa época era sob pressão, né?
tu tem que ter preparo, porque se o jogador não tiver condicionado, ele pode estar preparado, mas se ele não tiver condicionado a marcar na frente, tu vai passar a tarde inteira gritando e o jogo inteiro gritando, e ele não vai fazer isso, porque ele não está condicionado, ele não treinou. Então, o jogador, a questão física consequentemente, corre paralela à condição tática e técnica. A tática só pode fazer se tiver bom preparo. Mas tu pode aprimorar, melhorar ainda mais a condição física se tu fizer a questão tática de comprometimento tático. Vai, volta, cobra ali, fecha ali, a marcação constante, isso tem que treinar. Não é a física que vai dar isso, né? O treinamento físico. Tu só vai fazer esse tipo de jogo se tu treinar. E aí tem que ter, como tu disse, alguns amistosos para te aperfeiçoar e melhorar contra um adversário que vem trazer, às vezes, dificuldades táticas. Tá? Então, às vezes, o treinamento só entre nós, só no dia a dia, se torna cansativo, porque os jogadores se conhecem e o treinador sabe quem é o titular, quem é o reserva. Tem alguns que postulam, ganham até no jogo. O jogo é que define a equipe. Treinamento, tu já sabe quem é melhor. Agora, às vezes, o melhor, quando vai para o jogo, entra a questão psicológica, ele não é o mesmo jogador, tem muitos jogadores que treinam bem e jogam mal, vê torcida e cai um pouquinho da produção. Então, tudo isso tem que ser avaliado, e aí é o treinador que faz essa avaliação. Aí tem uma outra situação. Cassiá, mas eu queria fazer uma colocação aqui, isso que o Cassiá falou, é que a minha referência, Cassiá, de fazer uma certa separação entre o tático e o físico é pela limitação dos protocolos que as autoridades colocaram e que não se podia fazer com muitos jogadores agrupados. Sim. É por esse motivo que eu ressaltei. Tá certo, então, tá certo. Se tu não consegue fazer a preparação tática de modo mais amplo... Nesse aspecto eu concordo também. É como tu colocaste, Cassiá, que ela vem junto, evidentemente que ela vem junto. Mas hoje, por essa imposição de que ela não pode ser feita paralelamente, né? Prejudica bastante. Então, por isso que eu fiz essa ressalva. Então, aquele que aprimora fisicamente, ou até mesmo tecnicamente, porque o técnico dá para se trabalhar nesse momento, mesmo com uma certa limitação ao tático, o técnico também pode trabalhar o cabeceio, o posicionamento, a cobrança de falta, antecipação, a cobrança de escanteio. Exatamente, tudo isso pode ser trabalhado, né? Mas no fundo nós não estamos nada em desacordo, é exatamente esse ponto, que o ideal seria tudo junto. E o que eu falei também é que muitas vezes, aí tu conhece até muito melhor que eu, que tu faz o treinamento tático e tal, mas tu vai valer mesmo com a embocadura de jogo, quando tiver sequência de jogos. Né? E nesse momento do reinício da sequência de jogos, haverá necessariamente um desajuste tático, até os times pegarem a sua mecânica de novo, retomarem aquele estágio que já estavam. Né? Por isso que eu recomeço do zero. Nesse ponto que eu dei um certo destaque a essa separação de outra, pela imposição do momento, né? Que as autoridades ficam fazendo essas limitações para os times nos seus treinamentos, né? Keller e Cassiá, vocês... Eu só para concluir esse assunto aqui momentâneo, quando o Grêmio leva lá por um período lá para Criciúma, ele vai evitar que esse atleta dele pegue o coronavírus, porque ele está dentro, vai para o campo e vai para não sei para onde, vai para casa, volta, anda, vai. Assim ele vai estar todo mundo fazendo o exame todos os dias, tá? Num grupo unido, porque assim separado, só indo lá para fazer a parte física ou outras coisas, ele vai para casa, ele vai para não sei aonde, ele vai. Tem uns aí que até festa faz, tá? Infelizmente, mas é verdade. E aí vão treinar. Então não tem como tu dizer, nosso grupo aqui não vai pegar coronavírus porque ele está sempre aqui e o outro eu não sei onde que anda. Então esse é um problema, tem que ser bem analisado. Agora, é concentração 24 horas, né? E aí tu fica lá, numa bolha, vamos dizer assim, com todos os exames, todas as condições, todas as precauções, que não tem como furar esse cerco. Agora, do jeito que vai, um dia treino de manhã, outro dia treino de tarde, vai, volta, sai, fica. Agora estão fazendo aí os testes, por isso que está aparecendo muito mais pessoas
mais de 1,5 milhão de pessoas pegaram o coronavírus, porque nós estamos com os testes agora. Antes não tinha. Então, é a tendência que, se tu notares, as mortes não estão subindo no país. O que estão subindo são as pessoas com o coronavírus. Tá? E que eles não podem ir para o hospital, porque o hospital não tem condições de aguentar toda essa gente. Isso aliás, é verdade. Mas aspecto... a média se tu pegar aí, eu tenho notado isso, os 10 estados sempre são praticamente os mesmos. Agora, hoje, se não me engano, ontem entrou o Rio Grande do Norte, que tem mais de 1.000 mortes. Em média, são sempre os mesmos, que estão com a média muito alta. Tá? Então, mas está caindo. O que está aumentando é quem está com coronavírus, não quem está no hospital, que está morrendo. Então, essa é uma coisa que tem que ser analisada. Como tem muita politicagem no meio aí, tu nota que parece que estão todos dias. Não, se tu cuidar, está aumentando quem está com coronavírus, mas está diminuindo as mortes do país. Pode notar isso. Tá? Mas não se diz. Agora, os estados são os mesmos. Aqui, tem estado que está aumentando. Minas Gerais, que eu me lembro que nós falamos aqui, Rec, que ele fazia fronteira com o Rio de Janeiro e São Paulo e não tinha pego tanto, agora já está pegando. Tá? Está dando bastante problemas com o coronavírus lá. Porque não tinha, uma hora ia chegar lá. Tá? Agora, hoje nós temos teste, hoje nós temos muito mais condições. O que nos faltava em termos de reserva técnica, de UTI, etc., de preparação, hoje nós temos mais, estamos mais preparados, porque né, o sacrifício ensina nós a aprender. A nossa saúde era precária, embora o sistema seja bom. Agora, nesse aspecto, só deixa eu dar uma notícia assim, antes que eu esqueça, e é muito importante. Infelizmente, não é uma notícia boa. A gente vai continuar rezando e zelando por isso e tal. O Julinho Camargo e a esposa foram detectados com Covid-19, testaram positivo, e o Julinho está entubado lá no hospital, e a gente tem que ficar aí chulhando que dê tudo certo, e vai dar tudo certo, como deu com o Marco Bobson, como deu com tantos outros. O Julinho é gordinho, tem mais esse prejuízo, né? E tomara que saia bem dessa aí. Desculpe, Keller. Vamos torcer por ele, sim, sem dúvida, né? E esperamos que se recupere bem. A propósito disso, do Covid, os 10 jogadores internacionais, se é que 10 pode ser comportamental, vou falar, se é de alguns, né? Mas, na verdade, o ideal seria que todos já tivessem tido contato com o vírus e já superado essa situação. Esse seria o ideal, até porque são jovens, né? Em princípio, os jovens reagem muito bem e têm poucos sintomas, né? Mas, claro, evidentemente que esse vírus, ele surpreende. Às vezes, mesmo a pessoa jovem pode ter uma reação, dependendo da carga viral que ele tenha contato, pode ter uma reação muito adversa e ele pode ser internado, ter necessidade de tratamento e sabe-se lá até uma situação letal. Mas o ideal seria que todos já tivessem tido contato, e quanto mais rápido tiver o contato, porque enquanto não tiver a vacina, a única maneira de produzir anticorpos é o contato do corpo humano com o vírus, né? É evidente que aquele que se expõe muito à carga viral, ele corre um risco maior, que são mais os profissionais da saúde que trabalham, né? O Cassiar alertou bem aí, comentou bem essa questão, que na verdade tudo que se falou em lockdown era para que as autoridades tivessem um tempo para poder preparar o sistema de saúde de uma melhor maneira. Mas parece que com o andar da carruagem a política também modificou um pouco, né? Vamos ficar abrindo e fechando conforme for o número de baixas ou de contaminados. Mas os contaminados, evidentemente, que vão aumentar o número bastante, né? Com os testes, como o Cássio já falou. Só que isso também automaticamente cai o percentual de letalidade. Por quê? Porque nós, tendo conhecimento, né, que se estima que mais de 80% serão assintomáticos, no momento que essas pessoas façam a sua testagem, né, é óbvio que o índice de letalidade cai significativamente e continuará nesse ponto. Se fizer essa correlação, vai cair.
né? Mas a ponderação que eu queria fazer é essa, que na verdade o ideal seria que os jogadores já tivessem o contato, né, com esse vírus, né, com o Covid, e então o clube já estaria praticamente liberado, digamos assim. Porque o que não pode é que, não tendo todos tido contato, aqueles que estão, né, com o vírus não pode conviver com os demais, né, para não passar. Então é uma situação bem complicada, né? E aí tem que sempre estar afastando aqueles que estão nessa situação. E outra, não sei se as autoridades autorizam a partir de quanto tempo aquele que já teve, já se recuperou, que ele conviva, no caso de um grupo de atletas, que a convívio é muito próximo, né? Que ele possa, em quantos dias ele possa retornar ao convívio daqueles que não foram ainda contaminados com vírus, né? Então é uma situação bem complicada essa. Vocês acham, então, que o governo do estado já deveria ter liberado para os coletivos? O Cassiá foi muito claro, dizendo que há um exagero, inclusive, em relação ao comércio e ao futebol também. E você, Keller Kloss? Não, eu também penso da mesma forma, porque não há outra maneira, como eu disse, as vacinas não serão produzidas com tanta rapidez, né? Então, no caso dos jogadores, principalmente dos atletas, né, de alto rendimento, esses atletas têm toda uma série de protocolos já de saúde normalmente exercido pelos clubes, né? E outra, mais os protocolos que só não liberaria, digamos, a torcida. A torcida, sim, poderia liberar aí conforme os governos têm os seus controles, seus indicativos, pode liberar os jogos sem torcida ou com 20%, 30%, 50% de torcida. Aí seria, digamos, uma questão que ficaria mais a cargo das autoridades, porque não seria agora aqueles jogadores que vão participar do espetáculo com esses controles, né, de testes antecedentes dos jogos, limitar digamos assim, aqueles que vão estar do banco de reserva, colocar o número mínimo de pessoas para evitar esse contato. Eu penso que se os jogadores estão testados com antecedência, não tendo nenhum, estando sob a suspeita, digamos, de estar com vírus naquela fase que ele está incubando e pode passar para os demais, estando liberado para o jogo, não haveria problema de começar já essas atividades, me parece. Porque a vida vai continuar, independente do que vier a acontecer, a vida vai continuar. E se qualquer um de nós contrair e vier a óbito, a vida vai continuar. É evidente, o que nós não podemos é não ter os cuidados. E os clubes de futebol, no caso, terão esses cuidados redobrados e com esses controles, né? Então, me parece que há condições, sim, de, mediante esse rigor de protocolos, retomar essas atividades. Isso é fundamental, não é só para o deleite, digamos, daqueles que gostam de futebol, mas inclusive para a atividade econômica e para a sobrevida dos próprios clubes no futuro, por honrarem os contratos que têm assinados, né, de televisão, de internet, enfim, né, tudo isso nós precisamos dar andamento. Agora, não irresponsavelmente desconsiderar, não. Torcida, como eu disse, ficaria limitada, ou eventualmente com autorização de percentuais, e o controle dos jogadores, aqueles que vão participar, que vão ter um contato mais próximo entre eles. Mas se todos eles testarem e não estiverem com o vírus, não vejo por que eles não poderiam participar de uma partida. Agora, é claro, aí tem todas aquelas outras implicações, seus sindicatos estarão de acordo com os protocolos, seus jogadores também. Se tudo isso for superado, me parece que seria razoável a retomada das atividades. Vou fazer um intervalo bem rápido, Cassiá, um intervalo, e já voltamos já com o Cassiá com a palavra. 8h08, estamos de volta com o Cadeira Cativa. Hoje tem Flamengo e Boa Vista, o Botafogo também vai jogar, né?
E o Flamengo joga às 9h30 da noite, já está fazendo transmissão lá, no pré-jogo e tudo mais. Mas diga aí, Maurício, sobre a transmissão aí do pré-jogo, como é que está funcionando lá? Como é que eles estão arrecadando dinheiro? Vamos lá, Rec. A transmissão está acontecendo da seguinte maneira. Nesse momento tem cerca de 200 mil espectadores simultâneos, está tendo lá uma conversa, enfim, falando um pouco, projetando um pouco a partida e falando sobre a TV Fly e tudo mais. E tem um recurso, que é um recurso do próprio YouTube, que é um recurso chamado Superchat, em que a pessoa faz uma doação ali, compra um emoticon para aparecer por mais tempo, para ganhar um destaque. E os torcedores estão lá dando dinheiro, pode dar de R$1 até R$500. Então, além de arrecadações com eventuais parceiros, porque o Flamengo tem alguns parceiros, tem uma construtora, tem uma cervejaria que o Flamengo divulga como parceiros nessa transmissão, além destes, ainda tem a situação dessas doações. E um detalhe é que o Flamengo, no card de divulgação, coloca o seguinte, ó, assista ao vivo Flamengo versus Boa Vista, quarta-feira, dia 1º, às 19h30. E aí tem um item bem pequenininho ali dizendo, dependendo de ação judicial. Ou seja, o próprio Flamengo, no card de divulgação, admite que pode acontecer nos bastidores uma reviravolta, que é o que a Globo está tentando. Uma liminar para impedir a transmissão de logo mais. Mas no momento está no ar e tem 230 mil espectadores. Eles se organizaram para dar o golpe. Grêmio Internacional que contratem gente esperta, que saiba mexer na internet, que vão ganhar dinheiro também, parem de chorar nos cantos. Cassia Carpes, eu te interrompi abruptamente aí, fica à vontade, meu amigo. Não, o que o Clós está dizendo é plena verdade. Nós somos a favor, sim, sem público, com todas as precauções, protocolo cumprido. Olha, dificilmente uma categoria tem tudo isso que a dupla Grenal está oferecendo com um atleta, de cuidados, cumprindo protocolo e até muito mais. Aí eu fico perguntando, aonde que pode dar mais coronavírus, Rec, Clós? Numa parada de ônibus que está lotada, dentro de um ônibus que está lotado, na orla que está lotada, ou dentro de um jogo de futebol sem torcida, onde o atleta tem todas as condições? Não dá para comparar. Então tem muito exagero por aí. As pessoas hoje têm medo de contrariar alguns setores da imprensa. Não, nós escutamos tudo, mas não aceitamos tudo. Nem tudo que eles dizem é verdade. Essa é a questão. Okay? Tem que se cuidar, todo mundo tem que se cuidar. Tá? Tem gente que anda com máscara aí no queixo, está errado. Tá? Então, na realidade, nós temos que fazer o que é possível. E outro detalhe, nós vivemos num clima, é só olhar aí as estatísticas do ano passado. Já morria muita gente devido ao nosso clima. Nosso clima nessa época de inverno, com umidade altíssima, tá? A letalidade, como disse o Clóvis, já é alta. Nós sabemos disso. Tem que relacionar? Claro que tem que se relacionar, mas tem que se cuidar e é isso que os governantes têm que fazer, orientar, os governantes têm que ensinar praticamente a população a se cuidar. Quanto menos doente, é verdade, se tiver toda a quantidade de provas, está quando dá 1.500.000, diz ali mais abaixo, 700 milhões foram curados. Tá? É assim, te dá 1,5 milhão de pessoas infectadas no país, 1,5 milhão, mas se diz também quantos foram curados. As pessoas se impressionam com aquele número de infectados. Tá? Mas não, a maioria vai ser curado. O percentual é baixo. Agora, qualquer morte não é bom para todos nós, é verdade. Mas... E outro detalhe, vamos ser sinceros aqui, tem gente que não gosta do que eu vou dizer. Tem gente que se deixar ficar em casa até o ano que vem, fica em casa até o ano que vem. Só que o patrão não vai. O patrão não vai pagar. O patrão vai quebrar e ele vai perder o emprego. Isso já está acontecendo e vai acontecer. Esse ano, perdemos esse ano. Tá? Então, essa é a grande questão, nós temos que ser sinceros. Agora, é muito bom nós que recebemos em dia, ficar em casa. Tá? E esse povão aí que tem que trabalhar, e como é que vai ver? O governo deu aí bastante dinheiro, vai dar mais 2 parcelas, se não me engano, mas vai ver só assim? Não, tem que trabalhar. O sentido fundamental da vida, saúde e economia, uma busca a outra, não tem como andar separado. Então, tem muita gente brigando politicamente. Eu não sou nem de esquerda radical, nem de direita radical. Eu acho que tem muita coisa errada. Agora, nós temos que se cuidar, tu tem que se cuidar, eu tenho que fazer aquilo que os médicos mandam. Eu confio mais nos médicos, não nos políticos. Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos com o Keller Kloss. Eu até já vou deixar uma pergunta para o Keller Kloss aqui no ar. O Inter tem que contratar um outro centroavante com as mesmas características do Guerreiro ou o Potker
Léo Ferreira, Caio Vidal. O Léo Ferreira e o Caio Vidal são os dois da Copa São Paulo, com estilos diferentes. Já voltamos. Qual é a sacanagem lá no Rio, Maurício? Sacanagem, bom, novidade, né? É que a Federação do Rio de Janeiro, obviamente, os jogos aconteceram até o momento com portões fechados. No jogo do Flamengo e no jogo do Vasco, que foram realizados já antes dos jogos de Fluminense e Botafogo, os custos operacionais de pessoas trabalhando, enfim, no jogo, no jogo do Flamengo foi um custo de R$ 2.500 por todos os funcionários que trabalharam naquele jogo, e no jogo do Vasco da Gama, R$ 2.200. Só que Botafogo e Fluminense foram surpreendidos, eles fizeram uma rodada dupla, né? E aí aconteceu o seguinte, o custo para estes foi de R$ 25 mil o borderô. Ou seja, o borderô da quantidade de funcionários, o custo dos funcionários que trabalharam nos jogos de Botafogo e Fluminense foi 10 vezes o custo dos que trabalharam no jogo do Flamengo e até um pouquinho mais, 11 vezes mais do que os que trabalharam no jogo do Vasco. Viva o Rio de Janeiro. Já voltamos. Esse é o Rio de Janeiro. Fiquei com o Keller Kloss devendo a opinião sobre os centroavantes. Centroavante. E o Cassiá disse um negócio do Rio de Janeiro. O que é a tua frase do Rio de Janeiro, Cassiá? O que dá certo no Rio de Janeiro é só rolo, né? Mas vai ter público lá no meio do mês. Aí pronto. Um quarto do estádio. Não serve como exemplo para nós. Não serve. Keller, diga aí, Keller. A minha frase sobre o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro continua lindo, como diz o poeta. Em tudo. Só vê as coisas pelo lado bom. O Rio de Janeiro continua lindo. Bem, com relação a centroavante, eu entendo que como já estamos na metade do ano, né, temos 5 meses, eu não acredito que vá se buscar um centroavante porque o Internacional está com dificuldades financeiras, né? Isso é de conhecimento público, já foi declarado pelos dirigentes, né, a dificuldade, essa falta de... Você não teve um infarto quando leu 316 milhões para pagar a curto prazo? Pois é, exatamente isso que eu me refiro. Então, eu não acredito que vai se buscar centroavante, a não ser que, eventualmente, algum centroavante de uma qualidade razoável, já testado, tenha alguma dificuldade, uma indisponibilidade, não, algum atrito dentro do seu clube, né? E aí seja oferecido numa condição boa para disputar as competições desse semestre, desse último semestre do ano. Porque, do contrário, não acredito que o Internacional vai buscar contratações com essas dificuldades financeiras que ele está enfrentando. Então, eu acredito que tem que apostar no que tem mesmo, né? Tentar daí dar experiência ao jogador e ver aqueles mais promissores para colocar. E também nós temos, como tu falaste, o próprio Potker, enfim, né, que pode também suprir de certa forma na necessidade. Vejo essa dificuldade mais financeira, não de que não houvesse uma necessidade de trazer alguém já mais firmado, né, já mais consagrado, para assumir essa posição digamos, de primeiro suplente do Guerreiro. Keller, um prazerzão aí. Vamos conversar mais frequentemente, com uma frequência menor, um espaçamento menor, isso que eu quero dizer. Não tenha dúvida, sempre à disposição do amigo aí. Meu abraço ao Maurício, ao Cassiá também, ao Bruno também, que sempre nos dá retaguarda aí. É sempre um prazer participar contigo, Rec. Forte abraço aí. Um grande abraço. Eu ia te perguntar... E aqueles que estão nos acompanhando também, né? Sim. Não, beleza. Eu até ia te deixar, vai ficar para o próximo programa. Quem vai ser o presidente do Inter? Só o Keller Kloss sabe. Na próxima eu te digo. Então tá. Então vai pensando aí. Essa é uma questão complicada. Valeu, obrigado, Keller. Esse ano, Cassiá, é um ano de eleição no Internacional, né? E muita coisa para engolir só com Olina. E aí, Cassiá? Eu quero dar um abraço a todos e dizer que nós aqui não criticamos ninguém, nós damos opinião. É isso aí. Então, para não ter fofoca, aí, gente, falaram mal do fulano. Não, ninguém está falando mal. A gente está dizendo que poderia ser melhor do que está aí. Tá? E quanto ao coronavírus, tomara a Deus que nós não pegamos, que todo mundo se cuide, lava as mãos, use máscara. Não pode andar como as pessoas andam na rua, com a máscara no queixo. Tá?
tem que botar tapando no nariz, no mínimo, lá em cima, e fale. Não exagere, não ande onde tem grandes aglomerações de pessoas. Então a gente tem que se cuidar, assim mesmo a gente corre risco, né? E volta a frisar, nós vivemos num estado que esses 3 meses aí, julho, agosto e um pouco de setembro, já passamos aí, aquele calor era terrível. Então, nós temos que se cuidar, não pegar, aí tem gente que tem problema de respiração, se cuidar. Acho que o inverno é para se cuidar. Eu gosto do inverno, quero te confessar, Rec, mas é inverno seco, né? Aí, sem chuva, sem essa umidade altíssima, né? Mas quando cai aquele calor, pode notar, tem um dia que estava calor, nós estávamos com 100% de umidade. Tu entrava dentro de casa, estava mais frio do que na rua. Então, eu torço que todo mundo se cuide. O futebol tem uma estrutura fantástica, os clubes gaúchos têm essa estrutura, vão dar todas as condições de precauções para os atletas, tá? Todo mundo tem que se cuidar. Eu acho que voltar ao futebol da maneira que está voltando na Europa. No Rio de Janeiro eu tenho dúvida, ainda tem muitas coisas erradas. Tomara que dê tudo certo, porque eles têm sorte, eles têm mais sorte do que juízo, velho. Uma boa noite para todos, um abraço, boa semana. Valeu, grande Cassia Carpe, sabe tudo e mais um pouco. Para encerrar, Maurício, alguma coisa? A Turner está em conflito com os clubes brasileiros, mas já está preparando proposta para comprar a Champions League, que entra em leilão ano que vem. Ah, pois é, vamos marchar. Então, isso aí vai servir de argumento para os clubes brasileiros. Estão com a grana, vão pagar. Até amanhã.